obrigado por mais essa oportunidade, obrigado, diretoria da Casa, pelo convite. Aos que nós não tivemos oportunidade de encontrar, feliz ano novo para todo mundo, antes tarde do que nunca. E nós vamos retomar o nosso estudo das primeiras quartas-feiras de cada mês do Livro dos Espíritos. Hoje, com as questões de 459 a 464, 5 questõezinhas que eu vou procurar desmanchar, desmembrar nas 2 horas que nós temos aqui nessa palestra. Lembrando sempre que nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a base da construção do Livro dos Médiuns. A gente está abordando o segundo livro, a segunda parte do Livro dos Espíritos. Agora, no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos que estão na erraticidade do plano espiritual no mundo corporal. Como que há essa interação e como que ela acontece. E, dentro desse capítulo 9, hoje nós vamos falar da influência dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. Esse tema é bem legal, bem interessante, até porque ele suscita uma série de curiosidades, de indagações. Kardec elabora muito bem as perguntas e a gente vai ter oportunidade de estudá-las juntos. Lembrando sempre que a proposta é uma noite de estudo e que não há outra forma de fazer que não seja trazer aqui os textos que nós, como disse, juntos vamos decifrar. Então, na primeira questão deste capítulo, Kardec pergunta de uma maneira bastante objetiva: os espíritos influem ou têm alguma ação nos nossos pensamentos e atos? Bem direto. O que vocês acham? Tem ou não tem? E a resposta, bem direta também, muito mais do que imaginais. Ou seja, a gente não consegue nem ter dimensão do tamanho dessa influência. E ainda segue o codificador. Influem a tal ponto que, de ordinário, que comumente, são eles que nos dirigem. Opa, alto lá. Que aí o negócio fica sério com a segunda parte dessa resposta. Eles influem, interferem sim. Muito. Tanto que na maior parte das vezes é o plano espiritual. Ora, da condição de que somos dirigidos por determinadas influências, pode aumentar ou diminuir a nossa responsabilidade nos nossos dias. Obviamente, Kardec não ficaria satisfeito com a pergunta ou com a resposta que recebera dessa hora, porque é muito grande o peso dessa influência da forma como o codificador coloca aqui. E ele segue então. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Olha lá, o plano espiritual interfere nos nossos pensamentos? Sim, muito. Mas nós temos os nossos próprios pensamentos. Então a pergunta agora é: ao lado dos nossos, daqueles pensamentos que nos são próprios, tem outros que nos são sugeridos? Vossa alma é o espírito que pensa. Ponto pacífico. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos
vos acodem, vos alcança há um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Bom, vamos lá. Você pensa. Mas não raramente você tem pensamentos recorrentes sobre o mesmo assunto e que às vezes são até contraditórios e continuam. Pois bem, no conjunto deles, de todos os pensamentos, aqueles que são os seus próprios e aqueles que aparecem, estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes. É que tem de vós duas ideias a se combater. Então notem que obviamente nós temos as nossas existências e nós temos as nossas experiências e a nossa própria evolução e a nossa própria condição de pensar. Mas somos alcançados também por pensamentos que não são nossos, que nos são dirigidos e que necessariamente não são congruentes. Podem ser diferentes a respeito do mesmo tema. Daí ele dizia das ideias que se combatem. Então vamos lá na pergunta de novo. Junto com os nossos pensamentos, existem outros que nos sejam sugeridos? Sim. E podem ser das mais variadas formas, modelos e intenções. E continua Kardec. E como é que nós vamos separar, entender, distinguir aquilo que é pensamento nosso e aquilo que está sendo sugerido? Porque fica complicado. Se a gente tem o nosso, ele está dizendo que tem outros que interferem também, que a gente recebe e que nos atinge. Como é que a gente separa o que é nosso e o que não é nosso? Alguém tem a resposta? Ou pensou na resposta, pelo menos? Mesmo que não queira falar. Porque essa é uma questão que vai também muito mais além do que a gente imagina. Não raro, mesmo aqueles que já estão de mãos dadas com a doutrina espírita há mais tempo, têm essa dúvida e a levantam com frequência. Então vem o codificador em nossa salvação. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então, o seu vem na frente. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Olha o que o codificador está falando. Não é interessante para você estabelecer essa distinção. Então, tem coisa que a gente vai lendo que parece que vai ficando cada vez mais complicado. Né? Vamos retomar. Tem os nossos pensamentos, tem os que nos são sugeridos. Aí agora ele quer saber como é que eu faço para saber o que é meu e o que não é meu. E o cara está falando, não é interessante para você saber o que é seu e o que não é seu. Vamos adiante. Afinal, muitas vezes é útil que não saibas fazê-la, a distinção entre o que é seu e o que não é seu. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Opa, olha só. O codificador faz de novo colocar no nosso colo a responsabilidade pelos nossos atos. Então, o que ele trouxe até agora? Você pensa, a gente não está aqui à toa, está aqui com um objetivo que fomos nós mesmos que determinamos e definimos. Mas você capta pensamentos que são dirigidos a você de alguma forma, por alguém. E aí a gente fica na dúvida, mas será que isso eu estou pensando? Ou será que isso está entrando na minha cabeça por intermédio de uma outra criatura? Deste pensamento, ou destas ideias, vai sair uma ação.
uma decisão, uma conduta, uma condução. Então ia ficar muito fácil para a gente, e às vezes a gente até usa desse artifício, falar assim: eu fiz porque fulano falou, eu fiz porque ouvi ou senti um pensamento que me orientou. Você se isentou da responsabilidade da ação. Então, quando o codificador diz aqui que não é interessante você saber se é seu ou se não é seu, porque assim a responsabilidade do ato, do fato ou da conduta é sua. Cabe a você discernir se aquele pensamento que está sendo dirigido a você é interessante ou não é interessante. Mais que isso, se ele se alinha com a vontade divina, se ele se alinha com o caminho que o nosso grande Pai coloca para a gente da evolução. E tem uma discussão até posterior entre bem e mal. Tudo que é bem é aquilo que se alinha com a conduta do Pai, tudo que é mal é aquilo que se afasta da conduta. Percebe que essa coisa é uma coisa chata da doutrina, porque quando a gente quer pôr a culpa em alguém, vem o codificador e fala: não, cara, a responsabilidade é sua. Você fez porque você decidiu, então cabe a você discernir se as ideias que porventura você esteja recebendo estão alinhadas ou não estão alinhadas com o bem. Simples assim. E não importa de quem. E segue o codificador. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes, de gênio, tiram suas ideias. Então vamos voltar. A gente tem os nossos pensamentos. Qual é a forma de saber se é nosso ou não? O seu é o que já está lá dentro, então é o primeiro que surge, muito provavelmente é o seu. O que vem depois não é. Importa? Não importa. Importa o que você vai fazer com aquilo. Então Kardec agora dá mais um passo. Então os pensamentos, os grandes pensamentos, ele trata isso como é sempre dentro de si que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias, é sempre deles. E aí vem uma resposta que a gente podia dizer até que era meio óbvia. Pode ser, pode não ser, porque ele acabou de dizer na resposta anterior que não importa muito. Algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Então, voltou no mesmo lugar. As ideias podem surgir assim como auxílio por espíritos que estão num grau um pouco maior que o nosso, nos orientando, nos aliviando de determinadas situações, ou compondo processos de condução da evolução, ajudando os homens de gênio, que ajudem a humanidade. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitar uma verdadeira evocação. Esse termo inspiração a gente usa quando a ideia dá certo. Nossa, eu fui intuído, eu fui inspirado, o resultado foi bom. Porque quando o resultado dá errado, você fala que você foi tentado. Então, a busca pela inspiração, ele coloca aqui quase que uma evocação, que na verdade é uma prática que nós deveríamos ter constantemente. Quando a gente entra num processo encarnatório, a gente vem com um guia, a gente vem com um GPS do nosso destino. Deus não nos coloca numa condição de reencarnação aqui sem amparo, sem guia e sem caminho. O que a gente precisa é buscar, é exercitar esse contato, é exercitar a inspiração, porque somos atendidos, certamente. Kardec faz aí uma observação dessa resposta. Se fora útil que pudéssemos distinguir
raramente os nossos pensamentos próprios do que nos são sugeridos. Se isso fosse bom, Deus nos houvera proporcionado os meios de conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se concede imprecisa, é que convém que assim aconteça. Então está aí a sacramentação daquela observação. Se saber se o pensamento é nosso ou se não é nosso fosse útil, ele vinha carimbado. Esse é seu, esse aqui não é seu. Mas não é útil. Use a sua própria condição para discernir se aquele pensamento seu ou não, como eu disse, está alinhado com o bem, está alinhado com o mal. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Vamos juntar com a resposta lá de trás. Como é que você tenta saber se é seu ou não? Provavelmente o seu é o primeiro que chega, porque já está lá. Se você pedir orientação, isso demora um tempo, ele chega depois. Se você já está sendo inspirado, ele também vai ser, certamente, depois daqueles que aprovam. Então, Kardec aqui pergunta: esse primeiro impulso, primeiro pensamento, é sempre o bom? É sempre o certo? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. Mas depende de você, depende da sua conduta, depende da forma como você enxerga a vida, depende da forma como você reage às coisas que a vida te traz. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Se a inspiração é boa, é bom. Se a inspiração não é boa, não é bom. Então, a gente tem que cuidar de entender, de discernir o certo e o errado, o bem e o mal, o bom e o ruim. E finalmente, como é que nós distinguimos, como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Essa está fácil, né? O bem vem do bom ou vem do mal? Espírito bom te traz pensamento mau? Ficou fácil a resposta. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-nos discernir, para e pensa. A responsabilidade é sua. As consequências serão suas também. Para e pensa. Esse tema é tão abrangente, tão importante. E como a gente viu ali, a segunda parte do Livro dos Espíritos, ela embasa uma obra posterior, que é o Livro dos Médiuns. E Kardec, no Livro dos Médiuns, aborda esse mesmo tema um pouco mais profundamente. Então, como diálogo, a gente vai ver esse mesmo assunto agora explorado por Kardec lá no Livro dos Médiuns. Então, nós vamos lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, que trata das manifestações espíritas, e um capítulo específico que trata dos médiuns inspirados. Então, ali ele classifica diversos tipos de mediunidade e diversos tipos de médiuns, e trata nessa questão da inspiração, que a gente vai junto aqui vencendo esse texto, que é muito esclarecedor e é muito gostoso. Questão 182, perdão, item 182, lá do Livro dos Médiuns. Todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, que aqui não é normal, pode ser o transe, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas. Pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Então, ele está definindo aqui o que é um médium inspirado, e antes ele define outros tipos de mediunidade. Então, qualquer um que a qualquer momento da sua existência recebe, e dessa maneira pode ser classificado como médiuns inspirados. Daí mesmo a dizer que todos somos médiuns, porque recebemos as intuições, os pensamentos, todas essas influências. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva,
Com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é muito menos sensível, por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento nesse último dia. Então, essa inspiração acontece de forma espontânea, o tempo todo. Gente, para pensar no nosso dia. Quantas vezes no nosso dia a gente não recebe uma intuição ou uma inspiração de qualquer hora? De qualquer hora. Até aquela que a gente está saindo, puxa, eu esqueci de fechar a janela. Vai chover, vai molhar tudo lá dentro. Certo? Ou, presta atenção, volta lá e fecha lá. Uma intuição, é uma inspiração. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Tem de tudo, porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. Faz essa pergunta para você mesmo. Quantas vezes você recebe uma intuição, uma inspiração e não liga para ela? Dali a pouco o negócio está errado, você fala, caramba, se eu tivesse ouvido. E é engraçado isso, né? Porque a gente reza pedindo ajuda divina, quando ela vem, você não acredita, ignora. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, as resoluções que devemos tomar. Essa afirmação é todas as circunstâncias da vida. Nós não viemos sozinhos, a gente vem amparar. Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médios, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Existe um item anterior a esse, que é o item 159 desse mesmo livro, que trata com bastante profundidade exatamente disso. Como é que os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores e afins da espiritualidade que nos é afinada com a nossa existência, que nos querem bem, trabalham no sentido de nos orientar e nos guiar. Se todos estivessem bem compenetrados dessa verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda, nos momentos em que não se sabe o que dizer ou fazer. Usa. O cara está para ajudar a gente. Então façamos disso um hábito em todos os instantes. Quando levantar de manhã, a primeira coisa que lembra é do teu mentor. Me ajuda esse dia inteiro a conduzir minha vida direitinho, a não criar mais problemas do que eu já tenho para resolver. À noite, já falamos disso aqui, um pouco antes de dormir, que nosso espírito vai estar liberto, vai estar em condição de erraticidade, que nós possamos ser, neste momento, amparados e guiados, que possamos ajudar, que possamos trabalhar. Usa. Pensa uma ferramenta que não custa. É essa. Que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança em cada caso de necessidade. E muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem como por encanto, que se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa com o corpo. Se nenhuma ideia surge, é que preciso esperar. Quantos de nós, e essa experiência eu particularmente já tive mais de uma vez, temos ideias e soluções de problemas no momento que você nem imagina. Às vezes dormindo, você sonha com a solução. Ou passa o dia preocupado com alguma coisa, um jeito que você tem que dar com alguma coisa, de manhã você aquela sacada. Afina esse canal, desentope ele. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trate está em que, se tal ideia lhe existira na mente, essa pessoa seria senhora a qualquer momento de utilizá-la. O que ele está dizendo? Se você já tivesse na sua cabeça pronta a resposta que você precisa, você já ia usar, você não ia precisar pedir. Estava pronta, aquela resposta dos Espíritos. É a primeira que vem. E não haveria razão para que ela não se manifestasse à vontade. Quem não é cego, nada mais precisa fazer do que abrir os olhos.
para ver quando quiser. É só pedir, está lá. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à disposição. Se elas não nos vêm quando querem, ele está obrigado a buscá-las em algum outro lugar que não sou útil. Se não apareceu, por sua cabeça, pede ajuda que de algum lugar ela vem. E seguimos. Também se pode incluir nessa categoria, na intuição da inspiração, que sem serem dotados de inteligência fora do comum e sem sair do estado normal, tem relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção, evolução, em certos casos pressentindo até coisas futuras. O que ele está dizendo? Que não há pessoa normal tem insights de situações que ela própria não sabe de onde veio. Quer um exemplo claro? Pergunte para os palestrantes espíritas. Temos aqui alguns na plateia. Quantas vezes nós estamos aqui falando e falamos coisas que você não sabe da onde saiu? Exemplo claro, eu tenho certeza que qualquer um que nós estamos se propondo vir aqui passa por essa experiência. Exemplo claro. Nesses momentos, que com acerto se chamam de inspiração, as ideias abundam sob um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraça de fato. E é assim mesmo. Item seguinte: os homens de gênio, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e conceber as coisas. Os homens de gênio da humanidade são espíritos capacitados. Ponto. Eles são capazes de discernir, de entender, de pensar e fazer. Ora, precisamente porque os julgam capazes, é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias e assim é que eles, as mais das vezes, são médios sem saber. A gente já abordou isso no tema anterior, no capítulo anterior do livro. Se um espírito que ajuda a dirigir a organização e produção da Terra precisa de alguém aqui encarnado para desenvolver um equipamento, desenvolver uma tecnologia, ele vai usar quem? Uma pessoa ilustrada e estudada naquela ciência, ou alguém que não tem nenhum conhecimento da ciência em questão? A ferramenta mais fácil é aquele estudado tecnicamente, inclusive na ciência a ser desenvolvida. É isso que ele está dizendo. Este, sendo crente ou não, espírita ou não, ateu ou não interessa, porque essa é uma condição humana. Os espíritos de luz, responsáveis por fazer aquela evolução acontecer, vão interferir, vão inspirar, vão intuir, independente de qualquer questão. Eles são a ferramenta. Tem, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração, mais não faz do que uma evocação. Se não esperasse ser atendido, porque exclamaria tão frequentemente: meu congênio vem em meu sonho. Então, são médicos. E aí, Kardec pega comunicações e traz aqui para esse capítulo. E põe assim: as respostas seguintes confirmam esta seção. É uma pergunta para o codificador, exatamente no modelo que acontece no livro dos Espíritos. Qual a causa primeira ou primária da inspiração? Resposta: o Espírito que se comunica pelo pensamento. Aliás, esse é o princípio da mediunidade, né? São duas criaturas que estão trocando pensamentos, ideias. E ele segue: a revelação das grandes coisas não é que constitui o objeto único da inspiração? Não são só as grandes coisas da humanidade que são reveladas através da inspiração? Não. A inspiração se verifica muitas vezes com a relação às mais comuns circunstâncias da vida. Eu vou por aqui ou por ali? Eu vou de carro ou vou a pé? O cara está ali para te ajudar. Vai de carro, vai chover. Vai de carro, vai chover. Você falar na nossa vai de carro, às
aí eu vou gastar gasolina, eu vou a pé. Por exemplo, quer visita alguma parte, uma voz secreta te diz, não faças porque correrás perigo, exatamente. Ou então te diz que faças uma coisa que não pensavas, é a inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam nos momentos de inspiração ser considerados médiuns? Sim, porquanto nesses momentos a alma se torna mais livre como que desprendida da matéria. Recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que inspiram. Capítulos anteriores também é esse que a gente está vendo hoje, que é da forma como nós entramos em contato nos momentos de erraticidade, nos momentos de sono com o plano espiritual, e aí, livres das limitações que a matéria nos impõe, fica muito mais fácil receber e trocar informações no plano espiritual, que certamente está aí para nos ajudar. Então, o que a gente tira daqui? Que nós somos influenciados, sim, em todos os momentos, por espíritos que querem nos provocar o bem, nos auxiliar, e também pode acontecer o contrário, que cabe a nós a determinação de que caminho nós vamos tomar. Então não adianta fazer a bobagem aqui, chegar lá do outro lado e falar assim, mas eu fiz porque, cara, o problema é seu. E que a gente tem todas as oportunidades que nos são dadas de seguir o caminho correto, porque somos providos por espíritos que estão num grau superior ao nosso de evolução e que tem como objetivo nos auxiliar nessa jornada terrena que não é fácil. Usemos, porque esse GPS da vida nem pilha gasta, é de graça de tudo. E agora eu convido a vocês todos um momento de relaxamento e de comunhão com a espiritualidade amiga que nos acolhe nessa casa. Possamos agora perceber a presença desses amigos espirituais e agradecermos todos aos mentores da casa, no plano espiritual, aos diretores do plano carnal, que permitem momentos como esse de estudo e aprendizado, mas acima de tudo, nesses momentos, recebendo todas essas energias, possamos também, cada um de nós, sermos pontos de unidades de dispersão do seu amor. Que possamos levar a sua paz a todos os lares, a todos os necessitados, nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nas ruas, a todos os corações endurecidos, a todas as mentes empenhadas ao Senhor. Que possamos seguir, Pai, com a certeza das suas mãos à frente dos nossos caminhos, que possamos ter ouvidos de ouvir as intuições e as suas orientações que nos chegam através dos nossos motores, que possamos dar cada passo, sempre no sentido do seu amor e do seu caminho, e com profundo sentimento de gratidão com a sua prece, pedimos permissão para encerrarmos esse estudo da noite. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos permita cair em tentação. Livra-nos do mal, porque seu é o